Caminhando pelo centro de Belgrado, chegamos à rua Knez Mihailova, a rua mais famosa da cidade. Seu nome homenageia o príncipe Mihailo Obrenović, líder que no século XIX consolidou a libertação da Sérvia do domínio otomano. Hoje, entre edifícios históricos, cafés e lojas, essa avenida pedonal conecta o passado ao presente, aqui no coração de Belgrado. A história caminha lado a lado com a vida moderna. Esta é a fonte Kukur, de 1862. Shopping Center Radiceva, localizado no centro histórico de Belgrado. Foi inaugurado em 2017. O shopping simboliza a Belgrado contemporânea. Esta é a rua Knez Mihailova, a principal rua pedonal de Belgrado. Ela liga o centro da cidade até a histórica fortaleza de Kalemegdan, entre os rios Danúbio e o rio Sava. É o coração cultural e comercial da capital da Sérvia. Essa rua surgiu ainda na época romana, quando Belgrado era a cidade militar do Império Romano. Hoje, ela representa uma Sérvia moderna, vibrante e aberta ao mundo, construída sobre séculos de história. Abaixo, uma das igrejas ortodoxas mais importantes da Sérvia, a Catedral de São Michel. É um símbolo espiritual da nação. No parque, às portas da antiga fortaleza de Belgrado, ergue-se um monumento de gratidão à França. Ele homenageia a aliança entre a França e a Sérvia durante a Primeira Guerra Mundial, um símbolo de amizade forjado em tempos de guerra. Fortaleza de Belgrado. Essas torres abaixo foram construídas no período do Habsburg, após a expulsão dos otomanos da cidade. Hoje, essas muralhas se tornaram um dos marcos mais reconhecíveis da fortaleza, recebendo visitantes que entram em um dos lugares historicamente mais disputados da Europa. Edifício do Museu de Belgrado. Hoje, a fortaleza também é utilizada como área de lazer, como essas quadras de tênis. Aqui na Fortaleza de Belgrado está o Museu Militar da Sérvia. Fundado em 1878, ele preserva mais de 2.000 anos de batalhas que marcaram essa cidade, uma das mais disputadas da história da Europa. O Museu Militar expõe armas da Guerra Fria, como esses mísseis antiaéreos usados na antiga Iugoslávia para defender seu território, lembranças de um período em que os céus dos Balcãs também eram um campo de batalha. A coleção
reúne tanques históricos utilizados em diferentes guerras do século XX, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Um verdadeiro museu de guerra a céu aberto. Fortaleza de Belgrado. Construída e reconstruída por romanos, otomanos, austro-húngaros, elas mostram como esta cidade esteve sempre na linha de frente das grandes disputas da Europa. A fortaleza que vemos hoje é uma mistura de diferentes períodos da história, acumulando mais de 2.000 anos de arquitetura militar. Esta é a entrada principal do Forte de Belgrado. A torre visível acima das muralhas é a Sahat Tower, ou Torre do Relógio. Foi construída no século XVIII. Parque Kalemegdan. A fortaleza de Belgrado domina o encontro dos rios Danúbio e o rio Sava. Fortificado desde a época romana, ela é disputada por impérios durante séculos e testemunhou inúmeras batalhas que moldaram a história dos Balcãs. Esta vista mostra o encontro dos rios Sava e do rio Danúbio, um dos pontos geográficos mais importantes de Belgrado. A grande área verde no centro é a Ilha da Grande Guerra. A ilha recebeu esse nome, Ilha da Grande Guerra, porque durante séculos foi usada como posição militar estratégica nas batalhas pela cidade. Hoje é uma reserva natural protegida, coberta por florestas e habitat de aves. Esta é a vista do alto da fortaleza de Belgrado, o rio Sava e rio Danúbio. O primeiro rio abaixo é o rio Sava, que corre à direita desaguando no famoso rio Danúbio, que corre rumo ao horizonte. Fortaleza de Belgrado. Essa pequena casa do guarda fazia parte do sistema de defesa da fortaleza de Belgrado. Dessas muralhas, sentinelas observavam os rios Danúbio e o rio Sava, atentos a qualquer exército que tentasse conquistar a cidade. Essa era a vista que eles tinham. E é daqui que você tem umas vistas mais famosas da Europa, o encontro do rio Danúbio com o rio Sava. E esta é uma vista do alto da fortaleza, com uma cidade extremamente moderna bem à sua frente. Abaixo a ponte, que na época devia ser ponte levadiça, e o fosso defensivo, que se enchia com as águas dos rios.
Este monumento é o Vencedor. Erguido em 1928, ele celebra as vitórias da Sérvia nas guerras balcânicas e na Primeira Guerra Mundial, olhando para os rios, de onde tantos invasores já chegaram. Edifício do Museu de Belgrado. A fortaleza deixou de ter função militar desde 1867, com a queda do Império Otomano. Hoje, ela é um parque histórico, é um museu ao ar livre e um dos lugares mais simbólicos da Sérvia atual. Fortaleza de Belgrado. Foi entre os séculos V e IX que o nome Belgrado começou a aparecer, significando Cidade Branca, provavelmente por causa das muralhas claras de pedra. Essa foi a origem do nome Belgrado. Antes as cidades se chamavam Singidunum, desde o período celta. Foi nesta época que o nome Belgrado começou a aparecer, significando Cidade Branca, provavelmente por causa das muralhas claras da cidade de pedra. Na esquina podemos ver o antigo palácio, uma grande praça ao centro. Este é o Teatro Nacional de Belgrado, é de 1869. Praça da República de Belgrado, o coração do centro histórico da cidade. Esta é a imagem de São Savá, à frente da catedral, o santo que fundou a Igreja Ortodoxa Sérvia. Neste mesmo local, os otomanos queimaram suas relíquias e seu corpo em 1595. Séculos depois, os sérvios responderam erguendo aqui uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo, imagem de São Savá, lembrando que os otomanos o queimaram em 1595 neste local. Sobre a cidade de Belgrado, a cúpula da Catedral de São Savá domina o horizonte. Um templo erguido onde antes tentaram apagar a fé de um povo. Séculos passaram, impérios caíram, mas a história continua viva aqui, no coração da Sérvia. Esta é a Catedral de São Savá, uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo. Ela foi construída exatamente no local onde os otomanos queimaram as relíquias do santo em 1595, transformando um símbolo de destruição em um monumento eterno de fé da Sérvia. E aqui a fachada principal. O interior da igreja está sendo decorado com um dos maiores projetos de mosaico religioso do mundo.
Mais de 50 milhões de peças de vidro e ouro foram usadas. O mosaico da cúpula mede cerca de 1.200 metros quadrados, um dos maiores já feitos. Com capacidade para mais de 10.000 pessoas, a Catedral de São Savá é uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo. No interior, mais de 50 milhões de peças de mosaico formam uma das maiores obras de arte religiosa do planeta. O projeto arquitetônico foi inspirado na lendária Hagia Sophia. Isso não foi uma coincidência. Foi uma forma simbólica de ligar a tradição ortodoxa sérvia às raízes do Império Bizantino. A arquitetura da catedral foi inspirada na Catedral de Hagia Sophia, em Constantinopla, símbolo do mundo bizantino. No mesmo lugar onde os otomanos queimaram São Savá, ergue-se hoje um dos maiores templos do mundo. O sol começa a desaparecer no horizonte dos Balcãs e Belgrado se banha em dourado. Lá embaixo, ergue-se a Catedral de São Savá, não apenas uma igreja, mas o símbolo de resistência, fé e identidade. Essa cruz dourada pesa quase 4 toneladas e foi instalada em 1989. Vista do alto pelo drone, sua cúpula reflete a luz do pôr do sol, como se carregasse todas as dores, guerras e renascimentos que atravessaram esta terra. Aqui terminou a Iugoslávia, aqui começou uma nova Sérvia, e aqui eu encerro mais um capítulo da nossa jornada.
Bem-vindo a Belgrado, capital da Sérvia, inesquecível.